Eu também sou monitora de redação de vocês. Eu acho que vocês ainda não me viram como monitora, porque foi meio recente, então, tipo, essa vai ser a minha primeira aula aqui com vocês. E. Ah, ok. Essa vai ser a minha primeira aula aqui com vocês. E eu estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. É, eu vou trabalhar aqui com vocês sobre, tipo, os passos iniciais para você escrever uma redação. Essa aula de hoje, eu vou começar com ela meio focada em Enem, porque eu vou trabalhar as competências. Só que mais pro final da aula, ela vai ficar mais geral, porque eu vou começar, tipo, mesmo a parte de escrever redação, qualquer redação. Tipo, aqui o título do meu slide, a redação modelo Enem. Por que a redação modelo Enem? Porque existem vários tipos de redação, com vários gêneros literários, e dentro do gênero do Enem, que é o dissertativo argumentativo, existem vários tipos de redação. Você pode escrever essa redação dissertativa argumentativa de várias formas. Oi, Cid Phrase. Então, você pode escrever essa redação de várias formas. No Enem, a gente está acostumado a escrever, tipo, com repertório em todo parágrafo, até a conclusão. Você está acostumado ao seu parágrafo de conclusão ter que trazer uma solução, só que existem redações que você não vai precisar fazer isso. Eu estou, por exemplo, ajudando minha mãe a escrever uma redação para o concurso dela. E no concurso dela é muito diferente, tipo, às vezes eu fico perdida. Porque eles não deixam ela trazer repertório, eles querem, tipo, só um problema. Você não pode trazer que o problema é, por exemplo, a omissão governamental e a lacuna escolar. Não, você tem que trazer um problema que você vai defender com os seus 2 parágrafos de desenvolvimento. Sua conclusão tem que ser tipo, um resumo de tudo que você escreveu. É muito diferente do Enem, eu fico perdida, gente. É, Mas ok, eu vou trabalhar a redação modelo Enem. Oi, Clarinha. Oi, Clarinha. Aí, nessa primeira aula, eu vou falar dessa parte 1. Vocês estão vendo o meu. É para vocês estarem vendo o meu mouse. Parte 1, competências. Eu vou falar das competências do Enem. E a parte 2, sobre o eixo temático, o tema e o texto motivador. Que é essa parte bem aqui que eu acho que vai dar. Que, tipo, é uma parte mais geral. Porque eixo temático, tema e texto motivador é uma coisa que vem em toda a redação que você vai ter que escrever. Seja ela, tipo, mesmo sem ser do dissertativo argumentativo. É, Aí, na próxima aula, eu quero trazer para vocês sobre o planejamento de texto e rascunho e sobre a macro e a microestrutura, que é quando a gente vai realmente começar a entrar no tema, tipo, a entrar na escrita da redação. Esses que eu vou trazer hoje são só, tipo, o que você tem que saber antes de começar a escrever uma redação. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá errando uma coisa na redação, que é, tipo, uma coisa que a gente devia ter aprendido lá no começo, só que por algum motivo a gente não pegou. Então, eu acho importante, até para quem já, tipo, eu acho que eu sei escrever redação. Às vezes você tá errando uma coisinha e é importante você voltar lá pro final, lá pro comecinho. Tudo bem. Competências. Antes de começar a falar das competências, eu vou falar sobre como é feita a sua correção. Ok. No Enem, a sua correção ela vai ser feita por 2 corretores. Um deles vai te dar uma nota e o outro vai te dar uma outra nota, e aí você vai tirar uma média no final. Porque, tipo, por exemplo, os corretores eles só podem tirar de 40 em 40 pontos, mas tem gente que tira 980, tem gente que tira 940. Por quê? Porque um dos corretores deu uma nota mais baixa, o outro deu uma nota mais alta, e aí fez a média. Justamente por esses corretores serem pessoas, às vezes a gente pega umas correções que são meio injustas. Tipo, ninguém vai poder chegar para vocês e falar que a correção do Anin é 100% completamente, plenamente justa. Só que a gente tem que se preparar. É por isso que eu acho importante a gente, tipo, ah, a correção do Enem, você tem que estar um nível acima da correção do Enem. Então, tipo, se eles chegarem para te tirar coisa, você já vai saber por que estão te tirando. Então, é por isso que a gente começa trabalhando pelas competências, justamente para vocês terem uma noção sobre pelo que os corretores podem te tirar esses pontos. Não está aparecendo? Ok. A gente tem. Tá, obrigada, Bel. A gente tem 5 competências no Enem. A gente tem a competência 1, que vai falar sobre a gramática, ortografia. A gente tem a competência 2, que vai falar sobre repertório. Eu tô dando um resumo bem resumido.
porque ainda vou trabalhar com vocês dentro de cada uma dessas competências. A competência 3, ela vai falar sobre a sua argumentação. A competência 4, basicamente, ela vai trabalhar sobre os conectivos. E a competência 5 vai ser a conclusão. Eu quero saber de vocês qual que vocês acham que é, tipo, dessas competências, qual que é a mais difícil de você tirar os 200 pontos. Sim, a competência 1 é. Eu odeio a competência 1 porque, tipo, às vezes. Teve um caso desse, inclusive, aqui no chat do Fofocas outro dia. Acho que foi com o Shinobi, que ele tinha errado uma ou duas coisinhas e o corretor já deu 160. Sendo que, tecnicamente, você tem um limite que você pode errar. Tipo, é horrível. É. Então, a competência 1, a gente concorda que ela é a pior, né, gente? Nossa, tirar 200 nasceu, tipo, meu Deus. É, a gente vai trabalhar isso, inclusive, só que vai ser na próxima aula, sobre a competência 5. Mas nessa eu já vou dar uma resumida boa. A competência 1 eu acho a pior. Só que depois da competência 1, gente, a competência 3 também é muito difícil. Tipo, eu tenho o meu modelinho de argumentação. Só que, às vezes, eu trago uma palavrinha que, tipo, eu esqueço de explicar. Porque você está escrevendo para o corretor. O corretor, ele sabe dos problemas do Brasil. Ele é um adulto, ele é um professor, ele sabe, tem que saber. Só que você não pode escrever uma redação com isso em mente. Você tem que escrever uma redação pensando que você está escrevendo para alguém que está conhecendo aquele tema pela sua redação. Então, você tem que explicar cada palavrinha que você trouxer. Se você trouxer uma palavra que se refere a um contexto mais geral, você já tem que explicar. Por exemplo, você traz o governo tem que fazer políticas públicas. Você tem que explicar o que são aquelas políticas públicas, para que elas estão servindo, por que elas são relevantes nesse contexto que você trouxe. Então, tipo, eu também, se eu for perder alguma coisa, não vai ser na competência 3, vai ser na competência 1. Mas eu acho ela meio difícil. Ah, o resumo da aula? Ok. Pera. Tá, competência 2. Depois da competência 3, eu acho que a competência 2 e a competência 4, elas são meio, tipo, elas ficam meio que no mesmo posição porque elas duas são por problema de foco. Tipo, eu erro muito elas por eu não tô prestando atenção e aí eu não. E aí, tipo, tira no pontinho lá. E a competência 5, ela é a da conclusão. A competência 5, ela é uma competência, tipo, ela tecnicamente é para ser uma que você consegue tirar os 200 pontos mais fáceis. Só que eu vou ensinar para vocês um jeito, tipo, a competência 5 é legal você ter um modelinho já pronto para trazer todas as vezes. Então eu vou ensinar para vocês o modelinho que eu uso. Ok. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nessa competência, se você tirar zero, é difícil você tirar zero, porque você tem que ter escrito um texto que fuja das regras da gramática. Normalmente, eu vejo gente ficando de 40 a 160. 200 eu vejo muito pouco. Tipo, se você tirar 200 na competência 1, é quase certo que você tirou 1000 ou 980. Porque, tipo, a competência 1, ela é a competência mais difícil, gente. E o que que eu dou a dica para vocês? A gente não vai ir atrás de cada regra da gramática para aprender a competência 1. Então, o que a gente tem que ver é a gramática para a redação. Por exemplo, o que, que você vai precisar escrever, o que você vai precisar da gramática para sua redação? Regra de regência, regra de anáfora, catáfora, regra de crase. Então, essas coisas, elas vão ser usadas na sua redação e é muito importante que você conheça elas. Inclusive, a Clary, ela tá aqui todos os domingos às 2 horas, ela tá dando uma aula só sobre gramática para redação. Então, eu acho importante vocês irem e pegarem tipo, o resuminho das aulas, porque aí vocês conseguem
Tipo, a aula 1 é sobre isso, a aula 2 é sobre aquilo. Porque aí vocês conseguem voltar e estudar tudo isso. Inclusive, na competição, eu tenho uma dica para dar para vocês, que é, tipo, o que me ajudou a começar a acertar mais na competição. Como é que vocês corrigem o texto de vocês? Tipo, o corretor devolve o texto de vocês, o que é que vocês fazem com aquele texto? Tipo, quando o corretor devolvia o meu texto, eu só olhava ele e, tipo, eu deixava lá, deixava de lado, e é aquilo. Na próxima vez que eu fosse escrever uma redação, eu sabia que eu tinha aquela correção ali, e aí eu ia me basear por ela. Só que isso não estava me ajudando muito. Então, no ano passado, o que foi que eu fiz? Toda vez que o meu corretor me devolvia uma redação, eu reescrevia ela, corrigindo todos os pontos que o corretor ele tinha arriscado, tipo, reescrever a redação mesmo. E com isso eu já aprendia muita coisa sobre a própria, tipo, gramática e sobre problemas de estrutura também. Eu comecei a consertar muito problema de estrutura por causa disso. Porque, tipo, você tá reescrevendo um texto que você já tem a correção dele. Você já sabe quais pontos você errou naquele texto. Então, eu recomendo vocês fazerem isso. Ok, competência 2. Compreender o tema e aplicar conhecimentos das áreas de conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Como eu falei, competência 2 ela se adequa mais ao repertório. Tipo, porque para você tirar zero, você teria que ter uma fuga total ao tema, e aí, nesse caso, você já teria tirado zero na sua redação inteira. Você teria que ter uma tangência ao tema ou ao tipo textual, aí uma abordagem completa do texto. Tá, então, para trazer o repertório, seu repertório, para tirar 200 pontos nesse competência, seu repertório tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. E aí, eu acho muito importante a gente saber o que é cada uma dessas palavras, porque quando você está escrevendo o seu texto, você tem que checar. Ah, meu repertório está legitimado? Ah, meu repertório está pertinente? Ah, meu repertório está produtivo? Ok. Como é que você vai legitimar um repertório? É justamente trazendo informações sobre ele. Por exemplo, você vai trazer só a Constituição Federal. Tá, o que que é aquilo? Para que que aquilo serve? Muita gente com isso traz, por exemplo, aquela frasezinha que eu acho bem modelo padrão, é a Constituição Federal de 1888, Carta Magna que rege as normas do país. Isso é importante? É. Vai te dar ponto? Não, não vai, porque o Enem nem te dá ponto, ele só tira. Eu acho isso muito injusto, inclusive, o Enem só tira ponto de você. Só que, nesse caso da Constituição Federal, só por você ter colocado aquele de 1888, o seu repertório já está legitimado, porque é a Constituição Federal. Por exemplo, se você for falar de uma lei, se você trouxer o que é aquela lei, de quando que aquela lei é, ou então quem foi que fez aquela lei, ou então para que ela serve, o seu repertório está legitimado. Ah, deixa eu dar uma olhada no chat. Sim, deveria. Eu concordo plenamente. O seu repertório também tem que ser pertinente, ou seja, ele tem que trabalhar com o tema. Inclusive, é por causa desse pontinho pertinente que ano passado o Enem teve brecha para tirar tanto ponto de repertório. Porque quando você trabalha com um repertório que seja coringa, por exemplo, a Utopia, ele tá falando de tudo. Só que se você tem um repertório que fala de tudo, o seu repertório também não fala de nada. Porque, tipo, se eu trouxer Utopia, que fala que o mundo vai ser um lugar melhor, e se eu trouxer um tema de, por exemplo, combate à crise climática, e se eu trouxer um filme, mesmo que seja uma animação, eu, por exemplo, quando fui trabalhar com esse tema, eu usei a Era do Gelo. Se você trouxer um tema, um repertório que ele fale exatamente sobre aquele problema, qual desses repertórios você acha que tá, tipo, mais ligado com o seu tema? Obviamente é o da Era do Gelo. Então, tipo, ele tá mais pertinente. Por isso que é importante a gente ter, eu diria, para a gente ter um repertório por eixo temático. Eu vou trazer, inclusive, aqui 8 eixos temáticos,
E aí eu acho importante vocês tirarem, tipo, print e aí vocês irem atrás de repertório. Eu não tenho um repertório para cada eixo temático, mas eu sei muitos repertórios. Então, quando vem um tema, por exemplo, o uso dos celulares, não, o uso do Facebook. Eu sei que se eu trouxer um repertório que fale sobre tecnologia, se eu trouxer um repertório que fale sobre a rede social, qualquer rede social, se eu trouxer um repertório que fale modernidade líquida, porque está falando sobre as relações sociais na era moderna. Isso tudo está pertinente, porque eu estou falando sobre, mesmo que não seja sobre o tema diretamente, eu estou falando sobre tudo aquilo que está envolvido no tema. Vocês estão entendendo? Eu acho isso muito legal do Enem, inclusive, porque, tipo, qualquer coisa pode virar repertório. Eu estava fazendo um texto sobre economia coletiva, que inclusive eu descobri o que era fazendo a redação. Por isso que é tão importante a gente usar os três motivadores, inclusive, que eu vou ensinar no final dessa aula, mas, tipo, eu estava fazendo sobre isso, que é, tipo, basicamente, os trabalhadores, eles vão se juntar para poder vender mais. Eu usei de repertório, eu tô muito orgulhosa desse meu texto até hoje, eu usei de repertório Hey Day, porque você pode formar grupos entre os fazendeiros do Rei Day. Então, esse foi meu repertório. E eu tirei 200 pontos na competência 2. Exatamente, o das galinhas. Gente, repertório, vocês podem trazer qualquer coisa, desde que você saiba como fazer a conexão com o seu tema, o céu é o seu limite. E eu amo isso. É, E para deixar o seu repertório produtivo, você não pode só tacar o seu repertório ali no seu texto. Você tem que fazer uma retomada dele, você tem que usar ele para sua argumentação, você tem que, tipo, se tratar dele. Para fazer essa retomada, você pode só, por exemplo, você terminou de colocar o repertório, era algum filósofo. Aí no você dá o ponto, aí como você precisa colocar um conectivo agora, você coloca essa máxima filosófica e aí você continua e você fez uma retomada do seu tema. Porque como é que você sabe que isso está certo? Porque se alguém fosse ler o seu texto e lesse ali essa máxima filosófica sem ter lido o seu repertório, ele ia entender alguma coisa? Não, ele não ia, porque ele não sabia de qual filósofo você estava falando, de qual máxima filosófica, o que, que é isso. Então, você está fazendo uma retomada do seu repertório, o que é muito importante para ganhar esses pontinhos na competência 2. Você tem alguma dúvida sobre esse? Nossa, assim, eu amo usar filme da Barbie, porque, tipo, ela tem 1000 filmes, então vai ter alguma coisa pra esse tema. E se eu não achar o errado, sou eu e não a Barbie. Nossa, gente, a tela de vocês não tá carregando. Eu vou. Nossa, pior que eu não mandei o. A tela de vocês tá carregando? Pode ser, tentem sair ou entrar. Ah, ou então alguém pode ficar mandando o print pra mim da tela que eu tô passando? Ah, tá carregando. Obrigada, do contra. Ok. Então vamos passar para a competência 3, que é a competência da sua argumentação. E eu acho importante a gente ler essa parte. Selecionar, relacionar, organizar interpretações, informações, fatos. Aqui. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ok. Essa parte eu achei muito importante frisar. Ponto de vista. Por quê? Quando a gente escreve uma redação, a gente normalmente está acostumado a fazer, por exemplo, no meu ponto 1 eu vou falar sobre a omissão governamental, por exemplo, e no 2 eu vou falar sobre a lacuna educacional. E aí fica lá um do seu sobre o governo, o outro sobre a escola, mas esses dois estão conectados, você está defendendo um ponto de vista, tipo, quando eu estava no nono ano, a primeira redação de dissertativa argumentativa que eu fiz, e que não estava errado, inclusive, porque eu estava no nono ano, gente, foi sobre um tema tipo o uso de celular. E o que eu fiz foi, no primeiro parágrafo, eu estava defendendo esse uso, eu estava falando, não, muito uso de celular na escola. Não, muito importante, porque os alunos, eles estão no século XXI, a gente tem que aprender a usar o celular na escola.
E no meu segundo parágrafo, eu critiquei, tipo, não, não pode. Como é que os alunos vão se focar com esse celular na escola? Como é que vai acontecer isso? Inclusive, hoje a gente tá com o celular proibido na escola. Eu acho que foi por causa desse texto que eu fiz no nono ano. Eu não queria falar nada, gente, mas eu acho. É... Só que, tipo, gente, quando eu fui ler esse texto outro dia, porque minha mãe guarda todas as minhas provas, gente, isso não faz sentido. Eu tô basicamente em um parágrafo, de um parágrafo pro outro eu mudei de ideia. O que que é isso? Tipo, então, quando você vai escrever uma redação, um dos pontos que você tem que ser é conciso. Nos seus dois parágrafos, você vai trazer o mesmo ponto de vista. Eu vi outro dia um tema que falava sobre, acho que era o processo de doação, benefícios e desvantagens. E aí, nesse tema, ele tá justamente pedindo para você falar dos benefícios e das desvantagens. Então, você pode fazer isso. Em um dos seus parágrafos, você pode falar dos benefícios, e no outro, você pode falar das desvantagens. Só que, mesmo assim, essa não é a construção que eu escolhi fazer, porque eu tenho que trazer um ponto de vista. Então, em um parágrafo, eu trouxe tanto os benefícios quanto as desvantagens, e no outro, eu trouxe também tanto os benefícios quanto as desvantagens. Porque assim o meu texto fica todo conectado. É, Aí, para tirar 160 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada e com indícios de autoria. Essa parte eu também achei muito importante eu frisar aqui com vocês. Por quê? O que que são esses indícios de autoria? A pessoa ela tem que ler e não exatamente saber que foi você que pensou aquilo. Porque, tipo, tá, você trouxe aquela argumentação de casa. Ainda assim, e foi um professor que pensou, ainda assim, ele sabe que tem um toque seu ali naquele texto. Porque, inclusive, que a gente pode sim tirar dados do seu texto motivador, só que por que que não é legal que você traga dados em todos os seus dados do texto motivador em todos os seus parágrafos? Porque cadê a sua autoria naquilo? Cadê o que você pensou sobre aquele tema? Você chegou lá e você começou a pensar sobre aquilo ali, tipo, não fica muito autoral, sabe? Eu também não tô falando pra vocês trazerem dados de casa, gente, porque na hora eu fico tão nervosa que eu não vou lembrar de dados. Então eu não vou pedir que vocês lembrem de dados também. Nesse Enem, eu sabia, tipo, eu sabia dados sobre mulheres, eu sabia dados sobre pessoas negras no Brasil. Só que eu não lembrei de nada, porque eu tava nervosa. E só que eu acho importante vocês terem, tipo, assistam um jornal uma vez por semana, leiam livros, sabe? Tipo, tenham esses repertórios na mão de vocês. Que é para quando vocês chegarem lá, vocês saberem, onde é que eu vou caçar isso daqui? Vai ser aqui. Porque você não saber trazer o repertório certo, você não vai perder competência você não vai perder ponto só na competência 2, você vai perder ponto na competência 3 também, se você não souber fazer essa ligação. Ok, entenderam competência 3? Uhum, eu não consigo guardar dados. Minha mente não funciona desse jeito. Eu sei, tipo, eu tava assistindo o jornal e passou, e aí, que legal, achei interessante. Aí eu vou lá e eu tenho esses dados, tipo, aleatoriamente. Só que minha mente não funciona. Eu quero aprender esse dado bem aqui. E agora eu vou aprender. Não, não funciona desse jeito. Uhum, ok. E agora, competência 4. Competência 4, ela vai falar sobre o seu. Sim, eu já fiz isso também. Mais da metade da população. Tanana. Só que aí você teria que saber quem foi que falou isso. Aí, tipo, gente, eu normalmente eu uso, se eu quero trazer um dado e eu não sei quem foi, eu uso que foi o IBGE ou a ONU. Eu não sei se isso tá certo, mas eles falaram sobre isso em algum momento. Sobre o meu texto de problemas climáticos, que eu falei que o agronegócio estava destruindo o Brasil. Gente, a ONU já deve ter falado que o agronegócio, tipo, tava desmatando muito a floresta amazônica. Eu tenho quase certeza que ela já falou sobre isso. Quando eu tava escrevendo texto, eu tinha certeza? Não, mas eu trouxe. E quem é que vai atrás?
Exatamente a ONU. A ONU é global. E, inclusive, eu tirei os 200 pontos na argumentação. Tirei. Eu perdi. Eu fiquei com 60 na C1, mas eu tirei os 200 pontos na argumentação. Ok. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso daqui a gente vai falar sobre conectivos. E nesse ponto eu acho muito importante, porque a gente, tipo, eu tô me colocando também, a gente erra muito conectivo. Por quê? Por não saber onde usar aqueles conectivos. Porque, tipo, a gente tá muito viciado em aprender conectivo para usar de forma geral. Só que a gente tem que saber por que que a gente tá usando aquele conectivo ali. Por exemplo, não faz sentido você colocar um no entanto, sendo que você tá falando da mesma coisa sobre o mesmo assunto, defendendo a mesma posição que você estava defendendo antes de você terminar. Antes de você terminar o texto. É, então, tipo, dessa forma, desse modo, portanto, isso você tem que saber que são conectivos de conclusão. Não literalmente para você usar na conclusão, mas você tem que estar concluindo alguma coisa. Por exemplo, se é a última frase do seu parágrafo, quando você usa esse. Nesse sentido, esse viés, isso, você tem que saber que estão se referindo a palavras que você já usou, palavras, frases, ideias, que você já usou antes no seu texto. Eu acho legal, a Nana tinha mostrado, inclusive, na última vez que eu falei com ela, que ela tem tipo um mapa mental de conectivo. E eu acho muito legal vocês fazerem isso, que é procurar o que que vocês podem usar em qual conectivo vocês podem usar em cada momento. Porque e vocês também não podem repetir conectivo. Então, para não repetir conectivo, como isso é muito difícil, o que eu faço é, quando eu estou escrevendo um rascunho, eu vou lá e eu vou circular os conectivos que eu usei. Todos os conectivos, sejam eles esses intraparagrafais ou inter, ou seja, tipo, no começo do parágrafo ou no meio do parágrafo. Aqueles do começo do parágrafo são, tipo, nesse contexto, desse modo que eu falei, o além disso, eu vou circular esses e eu também vou circular aqueles que ficam no meio. Tipo, uma vez que, para que, devido a, eu vou circular esses e aí eu não posso repetir nenhum duas vezes, tipo, nenhum, mesmo que eu tenha usado lá no começo e outro lá no final. Porque eu não quero nem arriscar perder ponto na competência 4. Ficou claro? Exatamente, 300 redações para corrigir. Ok. Sobre a competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema citado, respeitando os direitos humanos. Ok. Você tem que trabalhar com uma ação, com um meio modo, com um agente, uma causa, efeito e um detalhamento. Eu não gosto de trabalhar pensando desse jeito, porque eu me confundo toda vez. Então, quando eu vou escrever uma conclusão, eu penso, eu tenho que falar quem fez, o que fez, por que fez e como fez. E aí, algum desses eu tenho que detalhar. Por exemplo, o governo federal, quem fez, precisa criar um projeto público. E eu gosto muito de trazer projeto público, porque isso vai ser o meu meio. Isso é o que ele tem que fazer para resolver o problema da. Tananana. E aí, se eu trago projeto público, é uma palavra muito ampla. Como é que, por exemplo, projeto público para incentivar a cultura no Brasil? Só projeto público. Então, eu posso, nesse detalhamento, trazer, por exemplo, por meio. Não, por meio não, porque já é coletivo de meio. Por exemplo, festivais, shows, saraus de literatura. Eu posso trazer esse detalhamento sendo do meu projeto público. Por exemplo, se eu falasse sobre a escola tem que desenvolver projetos pedagógicos. O que são esses projetos pedagógicos? Por meio de trabalhos escolares, por meio de viagens pedagógicas, por meio de debates, por meio de palestras muito legal, sempre uso palestras. E aí você já está fazendo esse detalhamento, que inclusive não é um detalhamento de agente, que é o que a gente mais usa.
E aí depois você tem que dar uma causa, um efeito. Ok. Aí eu ia falar sobre isso mais na próxima aula. Só que eu vi alguém aí falando que tá perdendo ponto na competência 5 e eu queria só dar uma base geral. Porque, tipo, a competência 5, ela é da conclusão. Se você tiver todos esses pontos, você já tá tirando os seus 200 pontos da competência 5. Só que você não pode fazer isso tudo em um período só, por exemplo. Você tem que ter um chamamento, você tem que trazer todos esses pontos e aí você tem que ter uma finalização. Eu uso sempre o mesmo chamamento. Por exemplo, percebe dessa forma que é necessário ações para mitigar a problemática. E aí, ponto. E aí eu vou trazer todos esses elementos que eu tenho que trabalhar no meu texto: ação, meio, agente, causa. E para você trabalhar todos esses, você tem conectivos. Tá vendo? Por isso que eu falei, é importante vocês irem atrás de conectivos. Vocês vão ter conectivos específicos para usar. É necessário que o governo federal, por meio do tananana, resolva o problema do tananana, para que. E aí vocês estão vendo que, tipo, tudo fica bem divididinho. O meu corretor ele só vai precisar ler. E aí ele já sabe o que cada ponto daqueles vai significar. Porque o por meio do. É óbvio que depois de eu falar por meio do, eu vou dar um. Eu vou trazer o elemento do meio. Vocês estão entendendo? Ah, eu preciso de água. Eu vou voltar rapidinho. Isso, para que é o efeito. Ok, gente. Confere-se 5 da conclusão. E aí eu trago os. Eu trouxe 3 exemplos de introduções que tiraram 1000 no ano passado. Ironicamente, eu não trouxe essas introduções para a gente julgar introduções. Eu trouxe porque, como eu falei, eu ainda estou trabalhando dos pontos antes de escrever a redação. Só que eu queria falar para vocês sobre esse parágrafozinho aqui e sobre o tamanho da letra. E sobre o tamanho da letra. Por quê? Porque tem um negócio que, tipo, eu acho muito importante, gente, fazer em todo o texto, e muita gente não faz. Que é você saber quantas palavras está cabendo por linha. Aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 palavras nesse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu vou contar esse daqui como 17, porque se fosse uma palavrinha pequena não dava. Esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse primeiro aqui também era para ter dado 16. Eu acho que eu contei errado. Mas, tipo, 16 palavras por linha. Esse daqui 17. Vocês percebem que isso é um bocado de palavra? Mesmo se a gente não conseguir ter uma noção do tamanho da linha, do tamanho da letra deles por esse texto. Isso é muita palavra por linha. Então, tipo, por quê? Porque a letra deles é pequena e porque ela é, tipo, bem juntinha. E eu, no ano passado, eu conseguia fazer 18 palavras por linha se eu me esforçasse muito. E eu me esforçar muito era quando eu me esforçava muito mesmo. Normalmente eu faço 16. E por que que eu acho importante vocês saberem quantas palavras por linha vocês fazem? Porque vai ter um momento, especialmente quando você chegar na sua conclusão, quando você chegar na última linha da sua conclusão, que você não vai caber espaço para aquela palavra e você não sabe que não cabe espaço para aquela palavra. Você vai chegar no último momento ali, faltando tipo um dedinho para você colocar para o final da sua linha e você vai tentar escrever indubitavelmente. E gente, não vai caber. E tipo, não vai caber, não vai caber, vai ser muito óbvio que não vai caber. Só que você só descobriu isso quando chegou no final da sua linha. E a sua
redação, a sua conclusão depende daquela palavra. Então, para isso não acontecer, bem aqui no começo da sua linha, você já tem que saber o quanto mais ou menos você vai escrever naquela linha, que é para você saber o que vai caber ali. E sobre o seu parágrafo? Peraí. Sobre o seu parágrafo, que é esse espacinho que a gente vai dar antes de começar a escrever. Vocês sabem a caneta Bic? A tampinha da caneta Bic, só que não é a tampa, eu uso a perna dela. Vocês estão conseguindo imaginar o que eu tô falando? Ai, gente, eu negociei sem querer, foi mal. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tipo, tem a caneta, e aí você tem, tipo, a perna da caneta. Não, da caneta não, da tampa da caneta. É, a parte fina dela. Eu vou usar ela pra fazer todos esses negócios. Hoje em dia eu não uso mais porque eu tenho, tipo, na cabeça. Só que eu comecei a usar por isso, por quê? Porque você tem que ter um tamanho, tipo, pequeno aqui, que é pra dar espaço, porque todo espaço na redação do Enem é importante. Só que também porque eu fazia meio torto. Eu começava aqui, aí depois eu vinha aqui, aí depois eu vinha aqui. Então, tipo, uns 2 anos atrás eu decidi que eu ia resolver isso. Então, eu comecei a usar a tampa da caneta como molde todas as vezes que eu ia escrever uma redação. Isso, aham. Era isso que eu queria trazer na parte de competências. Não, como é o Isso tema? daqui eu quero, É como? esse daqui eu quero que vocês vejam só o comecinho, porque, tipo, às vezes a gente escreve uma redação e a gente pensa que, tipo, minha redação tá ruim. Gente, não tá. Eu tenho certeza que vocês podiam estar fazendo pior do que isso. Então, eu queria que vocês vissem esse vídeo. Gente, o tema é a invisibilidade do pessoal que não tem registro civil. Aí que não é. Que não tem registro civil, que é para garantir os direitos de cidadão, né? Aí Vitor citou o tio dele, minha gente, na redação. Lê do começo. Muitas pessoas no Brasil ainda não possuem seu registro civil. E isso acaba atrapalhando com os direitos de cidadão, que se torne visível para o cidadão. Gente, aí Foi não. um exemplo da minha família é o meu tio. É o meu tio. É o meu tio que não possui registro civil. Ele tem 40 anos. Ele tem 40 anos já, viu? Ele tem 40 anos já. E isso acaba afetando ele, porque ele não pode garantir o seu direito de cidadão. Coitado de Eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia. Vocês querem terminar de assistir o vídeo? Porque, tipo, eu ia passar. Ok, tá bom. acesso à cidadania no Brasil para quem tem todos os seus documentos. Tudo certo? Gente, olha o que ele falou. O acesso à cidadania para quem tem todos os seus documentos? Tudo Tudo certo. Não, não, assim. Não, tudo certo. Você pode trabalhar, pode estudar, sem dor de cabeça. E tem querer Mas então, e quem não possui fica complicado. Até mesmo para ser consultado no hospital. No hospital público e entre outras situações. Sem uma certidão de nascimento para a sociedade, você é um nada. Ai, meu Deus, que dor! A certidão
de nascimento é a primeira obrigação que os pais Vai trabalhar isso lá, viu? garante responsável tem que emitir. Com ela a pessoa existe oficialmente para a sociedade e para o Estado. Muitas vezes a família não tem condições de pagar pelo resíduo. Mentira, não pode. Mas Principalmente na crise onde se encontra. Cris, a Cris tá não foi a crise de Bolsonaro. Mas Bolsonaro nem era Não presidente. quero, não. Isso aí. O governo poderia cobrir para a população que está passando por essas crises financeiras. Assim, o número de pessoas sem registro civil reduziria. As pessoas iriam garantir o papel de cidadão. Iria ter direito de participar das votações federais. E iria ter acesso à saúde pública sem burocracia. Muita gente sofre com isso. Chegar em um hospital do estado e perguntam: cadê seu saúde? Ai, gente, assim, não aguentei. Ai, é... Gente, vocês conseguiram perceber que esse texto estava errado? Exatamente. Ai. Gente, vocês conseguiram exatamente. Pra mim, é nota 1000 também. Só que, tipo, tá bom. Vocês conseguiram perceber o que algumas pessoas perceberiam errado? Exatamente. É muito fácil de perceber. Por quê? Porque você já tem uma noção de como que uma redação tem que ser escrita. O que a gente tem que fazer agora é trabalhar pra. Foi um desabafo, exatamente. Aí ele falou do tio dele, falou sobre quanto é difícil chegar no hospital e não ter esses registros, sabe? Ele desabafou ali, eu acho importante isso. Eu só queria trazer esse vídeo mesmo, porque eu tava pesquisando o material e eu achei muito engraçado. Então eu só queria trazer aqui mesmo, gente. Eu não tenho muito o que falar sobre esse vídeo. Ok. Agora a gente vai pra parte 2, que é honestamente a minha parte favorita desse material que eu trouxe pra vocês aqui. Que é sobre eixo temático, sobre o tema e sobre o texto motivador. Esses são os passos antes da produção. Por quê? Porque quando você começar a escrever, você já tem que ter isso em mente. Por exemplo, quando você pega a prova do Enem, eu, pelo menos, eu começo pela redação. Porque enquanto eu vou fazendo a prova, eu tenho tempo pra, tipo, pensar mesmo. E essas são literalmente as coisas que eu vejo nesse primeiro momento do meu primeiro contato com a redação do Enem. Eu leio o tema, obviamente, eu penso qual seria o eixo temático, e eu penso em qual é. E eu leio os textos motivadores. Ok, eixo temático, ele vai ser, tipo, pensa num tema, e aí esse tema ele vai estar falando sobre um ponto, só que dentro de uma coisa maior. Por exemplo, quando você tem crise, você está falando sobre o meio ambiente. Só que todo o tema do Enem ele está falando sobre questões sociais também. Isso vai ficar mais claro já já para vocês. Eu vi num site que esses são os 8 temas que existem no, tipo, os 8 temas que tem no Enem. Eu não confio muito nisso, mas eu achei que ele resumiu bastante, tipo, tá bem resumidinho isso daqui. Então, eu trouxe aqui para vocês. Alguém pode tirar print e mandar no chat? Ok. E agora a gente vai fazer uma tarefinha bem divertida. Eu trouxe aqui os temas das redações do Enem, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5. Gente, minha cabeça não tá funcionando. Dos últimos 5 anos. E aí a gente vai ver esses temas e a gente vai falar sobre qual eixo vocês acham que esse tema é. Ok. O tema de 2024, que eu sinto que vocês se lembram de qual foi esse tema, é os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Qual eixo vocês acham que esse tema está se referindo?
Social e cultura, exatamente. Questões sociais e arte e cultura. Sobre o de 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Meu Deus, que tema enorme. Sobre qual que é esse? Ok, nesse daqui a gente já vê gente falando que é social e gente falando que é direitos. Por que que isso existe? Porque, gente, um tema ele não vai estar só dentro de um eixo temático. Você pode ler um tema e você pode pensar em vários eixos temáticos. Esse, inclusive, eu traria também economia, porque está falando de um trabalho que é literalmente economia, gente, um trabalho. Então, eu traria questões sociais, eu traria economia, eu traria direitos e cidadania, e eu acho que é esses. Ok, o de 2022. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Eixos. Esse vai trabalhar questões sociais, vai trabalhar arte e cultura, vai trabalhar um pouquinho ali de meio ambiente, vai trabalhar direitos e cidadania, vai trabalhar. Se você fala de população ribeirinha, por exemplo, vai trabalhar economia, vai trabalhar educação. Gente, vocês estão vendo que um mesmo tema ele pode pegar vários eixos. Inclusive, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O INEP tá muito criativo com esses temas, né, gente? É tipo, sabe, é até um orgulho para mim estudar o ano inteiro pelos temas de redações mais difíceis para chegar lá e ter isso. É tão legal. Em 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Aham, esse daqui é meio, sabe? É, você bate o olho, você sabe. O de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Social e saúde, exatamente. Também pode pegar questões sociais no Enem. Qualquer tema que você pegar do Enem é questões sociais. É um tema ambiental? É, tá, mas também é um tema de questões sociais. É um tema tecnológico? É, mas também é um tema de questões sociais. É um tema econômico? É, mas também é sobre questões sociais. O Enem é uma prova que ele trabalha questões sociais. Então, qualquer coisa vai ser questões sociais, gente. Qual? O estigma associado às doenças mentais? Ah, esse daí a gente vai falar dele já já, porque agora a gente vai passar para a interpretação do tema. Quando você chega na hora da prova, o que que você lê o tema, não veio nada na sua cabeça. O que que você vai fazer? A gente vai começar por um fácil e aí depois eu vou passar para uns mais difíceis. Ok. Tá, começa com dizer, eu não sabia que começava com instigar associadas às doenças mentais, então não começa com fácil, gente, me desculpa. Ok, tudo bem. Esse primeiro eu vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer e aí depois o próximo a gente vai fazer, os próximos a gente vai fazer juntos. Tudo bem. Eu gosto de dividir em três setores que um tema vai trazer. Ele vai trazer uma palavra-chave, ele vai trazer um uma palavra-chave, ele vai trazer um comando e ele vai trazer um recorte localizacional. Então, a palavra-chave é tipo, vamos dizer que o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Acabou a prova, chegou no fim, e aí eu fui para você, eu sou seu amigo, e eu fui te perguntar sobre o que que era a redação da prova. Você não vai falar esse título grandão, você ia falar que foi sobre o quê? Hum.
Você ia falar que foi sobre. Mano, bro, qual foi o tema da prova? Foi sobre estigmas e foi sobre doenças mentais. Eu ia falar que foi só sobre doenças mentais. Doenças mentais. Então, essa seria a nossa palavra-chave. Só que aí você não pode só falar sobre doenças mentais e você esperar tirar uma nota boa. Porque o seu tema, ele não é só sobre doenças mentais. O seu tema, ele tá dentro dessa parte de doenças mentais, ele tá puxando para um ponto bem específico. Qual que seria esse ponto? Sobre o que você tem que falar? Vocês conseguiram entender a pergunta? Estigmas, isso. Aham. Então, dentro de doenças mentais, vocês têm que trabalhar os estigmas. E o recorte localizacional, que esse ficou bem difícil. Exatamente. Aham. Porto Rico. Sociedade brasileira. Ok. Ahn, então, você fez isso, fez essa separação, e agora você sabe que você tem que falar sobre doenças mentais, você tem que falar sobre o estigma associado a essas doenças mentais, você tem que falar da sociedade brasileira, que é nem você sempre vai falar sobre a sociedade brasileira, mas de vez em quando ele faz a bondade de trazer que é na sociedade brasileira. É, E sobre a palavra estigma, vocês não precisam se preocupar, justamente porque o primeiro texto motivador seria falando o que é estigma, que é o preconceito associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Uhum. Às vezes o Enem traz umas palavras difíceis, só que aí ele vai explicar para vocês no texto motivador, vocês não precisam se preocupar com isso. Tudo bem. Ficou claro o primeiro? Pera. Ai. Vocês entenderam esse primeiro? Agora a gente vai falar, eu vou fazer mais direto com vocês. Ok. Democratização do acesso ao cinema do Brasil. Mano, sobre o que foi esse tema? Isso foi depois da prova. Alguém chegou em vocês e perguntou sobre o que foi esse tema. Acesso ao cinema, exatamente. No caso, vocês ainda estão sendo muito legais respondendo para um amigo de longa data de vocês. Eu falaria, foi sobre o cinema. Mas eu posso marcar acesso ao cinema. Inclusive, ó, como vocês vão perceber, tem umas palavras que às vezes elas ficam sem ser marcadas. Ok. Hum, e aí, amarelo agora. Nossa, não tem amarelo. Ok. E aí, amarelo, qual que vai. Eu errei a cor, que ódio, nossa. A partir de agora, a gente vai mudar as cores, gente. Esse vermelhinho vai ser a palavra-chave. A gente já falou que é o acesso ao cinema. Só que, se você falar só sobre o acesso ao cinema, você não vai ter englobado todo esse tema, porque tem uma palavrinha aqui nesse tema que é sobre o que você tem que falar de verdade, sobre o que você tem que. Todos os seus argumentos têm que estar voltados para isso. Que vai ser qual palavra? Democratização, isso. Aham. E qual que é o recorte localizacional? Uhum. Nossa, gente, tipo, eu amo fazer isso. É muito legal. Toda vez que você pega um tema, porque, tipo, te ajuda na hora da argumentação. Tipo, parece meio besteira, mas ele realmente te ajuda. Porque, às vezes, tem uns temas que eles são mais difíceis. Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Você olha esse tema e você pensa o quê? Internet, Wi-Fi. Aham. Eu penso justamente em sair da prova e reclamar disso na internet. É, tudo bem. Sobre o que foi esse tema? E esse daqui eu vou ter que ajudar vocês, mas eu quero primeiro ouvir a resposta de vocês.
Nossa, gente, nesse momento todo mundo fica quieto, né? Controle de dados, usuário na net, ok. Tudo bem, a gente pode dividir isso daqui em 2 pontos. Tem uma manipulação do comportamento do usuário e tem um controle de dados. Para a gente descobrir qual que é a palavra-chave e qual que é o comando, a gente vai pensar que uma dessas 2 coisas vai causar a outra. Qual que é a causa e qual que é a consequência? Primeiro está acontecendo o controle de dados ou primeiro está acontecendo essa manipulação? Exatamente, o controle. Então a sua palavra-chave, que é, tipo, a parte mais importante, vai ser o controle de dados. Só que, se você falar só sobre esse controle de dados, você vai estar errado, porque tem um comando ali, tem uma coisa que tá vocês não viram nada. Tem uma coisa que tá, tipo, guiando o seu texto. O que que é? Dentro desse controle de dados, vocês vão ter que voltar a sua argumentação para um ponto específico. Vai ser por quê? Para manipulação do comportamento do usuário. Aham, exatamente. A manipulação do comportamento do usuário. Eu marquei esse pelo, mas é porque, tipo, se vocês não soubessem responder, esse pelo, ele é um conectivo de causa. Não é um conectivo, ele é um que junta palavras. Preposição. Ou uma conjunção. Eu não lembro, é um desses dois. Tipo, e ele tá aqui justamente para indicar a causa. Ok. E qual que é o recorte localizacional? A internet, exatamente. Só que isso daqui foi um tema do Enem. Então, você vai falar que esse problema foi só na internet? Não, esse problema foi no Brasil. Porque se esse problema não tivesse sido no Brasil, por que que tá no Enem? Se o Enem tá falando sobre os jovens brasileiros. Então, todo tema que vocês pegarem, vocês vão falar sobre o Brasil. E esse daqui, que é um tema que eu já dei essa aula para um grupo menor antes. E, tipo, deu uma confusão esse tema. Então, eu quero saber se vocês conseguem fazer. Ok. Sobre o que era esse tema? Me deem uma palavra. SUS, exatamente. Só que você não vai falar só sobre o SUS. Você vai falar sobre outra coisinha além do SUS. Sobre o que você vai falar? A importância. Uhum. Gente, eu tô muito difícil, tá muito difícil hoje pra mim. É a importância do SUS e qual que é o recorte localizacional. Eu nem vi o negócio, mas sabe, tá meio óbvio aqui. É o Brasil. Ok. Só que o tema de vocês é a importância do SUS no Brasil. Qual que é o problema aí? Tipo, literalmente, o estigma associado às doenças mentais. O estigma é um problema. Qual que é o problema no caso da importância do SUS? Exatamente. Esse é um tema que não está problematizado. Qual que é a importância da qual que é o problema da importância do SUS? Não é um problema claro. Então você vai ter que transformar isso em um problema. E como é que você vai fazer isso? Você pode pegar, por exemplo, pela só tipo dizer que não tem, como é um tema positivo, você grava por tudo que é positivo não tem no Brasil. Isso vai servir tanto por repertório quanto por tema. A importância do SUS no Brasil é uma coisa muito legal. Tem aqui, a gente está cumprindo essa importância do SUS, tipo, você está percebendo essa importância do SUS no Brasil? Não, você não tá, porque a gente está no Brasil, e tudo que é no Brasil, e tudo que está no Brasil é ruim. Exatamente, hoje é o tadinho. Então, como é que a gente vai fazer?
o SUS, ele é muito importante, mas ele não é valorizado, mas ele não recebe a verba correta, mas você coloca esse mais. Esse democratização do acesso ao cinema do Brasil. Democratizar esse acesso é ruim? Não, não é ruim. Então, esse é um tema positivo. Então, vamos lá. Democratização do acesso ao cinema do Brasil. É importante que haja isso? É. Mas está acontecendo isso no Brasil? Não, não está. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como que a gente vai fazer isso acontecer? No caso do SUS também, como é que a gente vai fazer essa importância do SUS ser, tipo, reconhecida, percebida? Nossa, a gente falar dá uma sede. Bebam água. Eu vou só pegar água. Eu volto já já, gente. Muito rapidinho mesmo, desculpa. A minha garrafa acabou, estou bebendo água até agora. Prontinho. Tudo bem. Vocês conseguiram entender essa parte? Quando vocês pegarem um tema, o que vocês vão fazer? Sim, ok. Eu quero que a gente faça isso só, tipo, com um desses dois, porque vamos fazer com o do ano passado, porque eu quero que vocês saibam como vocês conseguem fazer isso em todo o tempo. Ok. No ano passado, quando alguém chegou em você, era vermelho, né, gente? Era vermelho, eu tenho quase certeza. Quando alguém chegou em vocês e perguntou sobre o que era aquele tema, o que foi que vocês responderam? Herança africana. Nossa, vocês estão mandando só a palavra certinha. Talvez não dê de eu marcar, mas, tipo, tá certo, é a herança africana. Não vai dar de eu marcar, gente. Ok. E qual que é... Essa foi a palavra-chave. Qual que é o comando? Exatamente, desafios para a valorização. E olha, eu acho isso muito legal de vocês perceberem que, tipo, tira esses desafios. Ficaria só a valorização da herança africana no Brasil. O que é isso? É um tema positivo. Então, quando o Enem traz esse desafios, obstáculos, problemas, ele justamente está fazendo o trabalho que, tipo, se ele tivesse trazido um tema positivo, esse trabalho seria de vocês, o Enem está sendo legal fazendo esse trabalho já, que é problematizando um tema positivo. Então, é exatamente isso que vocês têm que fazer. O enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado. Isso é negativo? Não. Então, por isso tem um desafio na frente. A importância do SUS no Brasil. Isso é negativo? Não. Mas se fosse desafios para a importância do SUS no Brasil. No caso, seria para a garantia. Desafios para a garantia da importância do SUS no Brasil. Seria um tema mais normal. Desafios para a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Seria um tema mais, tipo, tradicional. Inclusive, eu vi alguém comentando que eu achei muito interessante, que é, tipo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Quando eu escrevi esse tema pela primeira vez foi no ano que saiu. Eu escrevi sobre fake news. Só que não era sobre fake news. Era sobre comunidades bolhas, tipo o TikTok, que você vai passando, 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 e quanto mais você passa, mais você entra em uma bolha, e tudo que você recebe e vê é dentro daquela bolha, e você nunca vai ver o outro lado das coisas. Isso é uma manipulação, porque você vai começar a agir de acordo com aquela bolha. E é sobre isso esse tema. Alguém estava na dúvida sobre isso? É enviesado.
Não? Legal. Ok. E a gente está acabando com os textos motivadores. Eu trouxe o tema da automedicação e suas consequências para a saúde pública. Vamos fazer aquilo. Qual que é a palavra-chave aqui? Automedicação, vocês estão rápidos. Qual que é o comando? Eu tenho quase certeza que era essas cores, gente. Eu tô me sentindo muito orgulhosa, eu precisava ressaltar isso. Eu estou acertando as cores, obrigada. Consequências, exatamente. E aí, o recorte localizacional, ele não tem que ser exatamente uma locação, um lugar. Ele pode, tipo, essa automedicação e essas consequências vão acontecer onde? Vão acontecer na saúde pública. Então, saúde pública poderia ser ser o seu recorte, só que nesse caso vai ser o seu comando. Porque ele não está falando de qualquer saúde, ele está falando da saúde pública. Então, a gente sabe que a saúde pública aqui no Brasil, ele é garantido por meio do SUS e por meio das UBS, que são os postinhos de saúde. Então, ele já está trazendo o seu texto para um recorte mais, tipo, consequências. Ele está cortando o seu tema. Você não vai falar só sobre a automedicação, você vai falar sobre essa automedicação na saúde pública. E no Brasil, obviamente, porque é o Enem. Exatamente. Eu tomo muito remédio para dor de cabeça diariamente e eu fiz esse tema e eu falei, não, porque aqui no Brasil a gente tem muita banalização dessa automedicação. Mas ok. O que que eu quero ensinar vocês, o que que vocês podem tirar desse. Deixa eu pegar aqui uma corzinha bonitinha, amarela. O que que vocês podem tirar desse texto? Por exemplo, o primeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, e aqui a gente já pode tirar uma coisa, porque é o Ministério da Saúde, o que que vocês vão trazer na conclusão de vocês? Ministério da Saúde. A medicação por conta própria, isso aqui vocês também já podem tirar outro detalhe, que é um sinônimo. Por quê? Porque quando vocês estão escrevendo um texto, é muito importante é muito fácil vocês fugirem desse tema. Não uma fuga total, porque uma fuga total é meio difícil, mas uma fuga parcial, uma fuga parcial é muito fácil de acontecer. Então, para garantir isso, eu trago o meu tema em todos os meus parágrafos. Só que eu não vou trazer automedicação e suas consequências para a saúde pública em todos os meus parágrafos, porque isso fica um texto extremamente repetitivo. Então, eu trago por meio de sinônimos. E às vezes os sinônimos não vêm para minha cabeça. Então, o que que eu faço? Eu vou no meu texto motivador e eu vou pegar sinônimos. Um sinônimo para automedicação, medicação por conta própria. Ok. É considerada como um problema de saúde pública no Brasil. O uso de forma correta. Então, aqui a gente já tem outro palavrinha que eu vou usar, que é o uso de forma incorreta. Pode acarretar. E acarretar, nisso daqui, ele está dizendo que ele vai trazer uma consequência. Então, até as consequências que vocês vão usar na argumentação de vocês vão tirar desse texto. O agravamento da doença pode ocultar determinados sintomas, e isso vocês já trazem na argumentação. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser sempre redobrada. Ok. A prescrição correta dos medicamentos. Então, outro sinônimo é remédio sem prescrição correta. É fundamental para o sucesso do tratamento. Então, se você não está tendo essa prescrição correta, cadê? É roxo. Não vai ter um sucesso no tratamento. Então, isso é outra consequência. O uso inadequado de várias substâncias. Uso inadequado de substâncias. Vocês estão vendo que eu estou tirando muita coisa daqui? Pode ainda dificultar a adesão ao tratamento medicamentoso. Outra consequência. Que é a dificultar
a dificuldade de aderir ao tratamento e aumentar o problema de saúde do paciente. Esse é o mesmo que ele trouxe aqui, mas aumentar o problema ou agravamento da doença. Declara a coordenadora do curso de farmácia da Unido, professora Juliana Dantas. Ok. Bem aqui, eu peguei sinônimos, eu peguei consequências e eu já tive uma ideia para minha conclusão. Tudo bem. Zoom, gente, que legal. Esse daqui vai ser mais interessante ainda. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês a tirarem desse texto motivador os seus, não os seus argumentos, mas as suas teses. Por quê? Ok, vamos aqui. A família prescreve medicamentos para 68% da população. Amigos prescrevem medicamentos para 41% da população. Vizinhos prescrevem medicamentos para 27% da população. Família, amigos. Nossa, que marcação linda que ficou. Família, amigos, vizinhos. O que que são isso? Quem são esses? São pessoas que você conhece, são pessoas que você confia e que se elas estão te passando isso, que é tipo um problema tão sério hoje em dia, quer dizer que ou elas não conhecem sobre esse problema ou a gente não conhece sobre esse problema, que é o problema de aceitar que o problema de aceitar essa automedicação. Isso significa que o que que tá acontecendo aqui? Um desconhecimento público, uma ignorância social, uma lacuna educacional. Eu não sabia que dava de dar zoom, gente. Tudo bem. Então eu já tenho aqui o meu primeiro parágrafo, é sobre isso que eu vou falar. Não necessariamente, mas tipo, eu tô sem ideia, eu venho aqui no texto motivador. E esse daqui é muito interessante também, porque artistas de TV estão prescrevendo medicamentos para 16% da população. Artistas de TV. Eu também colocaria aqui, tipo, gente da internet, influenciador, que são, tanto os artistas quanto os influenciadores, são pessoas da mídia. E se eles são da mídia e estão influenciando a gente a fazer coisa errada, eu tenho aqui uma má influência da mídia, que é a minha segunda tese que eu vou usar nesse texto. Então, do meu texto, eu já tenho duas teses, eu já tenho uma conclusão, eu já tenho minhas consequências que eu tenho que trazer, por causa que o comando é consequências, então, obviamente, eu tenho que trazer consequências, e eu já tenho vários sinônimos para automedicação. Então, tem gente que escolhe pular o texto motivador. Só que, gente, o texto motivador, ele é extremamente importante para você fazer o seu texto. Tipo, se ele tá lá para te motivar. Seja motivado. Se aceite. Aceite essa motivação, gente. Ok, e aí esse daqui, o tratamento é quase um sucesso. Quase um sucesso. Você só precisa utilizar a loção contra a calvície da forma correta. Vocês estão percebendo o que que esse médico aqui, que tá olhando pro lado, inclusive, o que que ele tá fazendo com esse cara? Ele tá dizendo que ele ficou com uma barba. Ele tá dizendo que se o remédio não tá funcionando pra ele, então o problema é dele. Então, tipo, sabe? Além de tudo isso daqui, os próprios médicos eles estão influenciando nesse problema. Isso já é um argumento que você pode trazer, dizendo que, devido ao lucro, então, mentalidade capitalista já é outra tese que eu posso trazer, esses médicos, eles estão sendo, tipo, eles estão sendo a causa do problema. Eu acho que esse último não ficou muito claro, mas eu já tenho as duas teses e eu já tenho todo o resto. Vocês conseguiram entender? Eu tô acabando já. Ok. Tchau, Liana. Desculpa. Ah,
E aqui a gente ficaria com planejamento de texto e rascunho, só que como eu falei no começo da aula, eu quero deixar isso para uma próxima aula. Então, a gente vai acabar nossa aula por aqui. Eu agradeço muito para todo mundo que ficou até aqui. Tipo, eu estava muito nervosa no começo e eu fui me soltando um pouquinho. De novo. Vai ter outra. Eu prometo que eu vou fazer outra. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou fechar a chamada, gente. Muito obrigada. Vocês estão sendo muito fofos. Boa noite.